Nessa videoaula nós definiremos função, estudaremos quando uma função é injetiva, sobrejetiva e bijetiva e daremos alguns exemplos. Dados conjuntos x e y, uma função de x em y é uma regra que associa a cada elemento de x um único elemento de y. Quando pensarmos em função, devemos sempre ter em mente três ingredientes. O primeiro ingrediente é um conjunto, qual nós chamamos de domínio. O segundo ingrediente é outro conjunto, que nós chamamos de contradomínio. E o terceiro ingrediente é uma regra que associa a cada elemento do domínio um único elemento no contradomínio. Nós utilizamos, portanto, essa notação f, dois pontos, x, uma seta para a direita y, e lemos função f de x em y. A imagem de um elemento x no domínio será denotada por f de x e nós lemos aqui que y igual a f de x. Vejamos alguns exemplos de funções. Por exemplo, f de x em x, dada por f de x igual a x, para todo x em x, é uma função e essa função recebe o nome de função identidade. Outro exemplo, g de x em y, dada por f de x igual a c, para todo x pertencente a x, onde c é um elemento de y fixado, é uma função chamada de função constante. Outro exemplo de função, por exemplo, consideremos T o conjunto dos triângulos. Triângulos em um plano qualquer. Triângulos, vou chamar aqui triângulos de π. π é o plano. E considere, por exemplo, A o conjunto dos números reais positivos. Então, a regra f de T em A, que a cada triângulo Tzinho associa a área de T, é uma função do conjunto dos triângulos de π no conjunto dos números reais positivos. Tendo em mente que função traz consigo três ingredientes, vejamos aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, tomemos aqui as funções f de r em r, dada por f de x igual a x ao cubo, e a função g também de r em r, dada por g de x igual a x ao cubo mais 1. Embora sejam funções que têm mesmo domínio e mesmo contradomínio, elas são funções distintas, porque a regra que define cada uma é distinta uma da outra. Por exemplo, a função f transforma 1 em 1 e a função g transforma 1 em 2. Outro exemplo, consideremos as funções f de r mais em r. R mais é a notação para os reais não negativos, dada por f de x igual a x ao quadrado. E a função g de r em r, dada por g de x, também igual a x ao quadrado. Veja que essas duas funções, elas têm a mesma regra e têm o mesmo contradomínio, mas têm domínios diferentes. Observe, por exemplo, que a função f tem a seguinte propriedade: f de x é igual a f de y, f de y é igual a f de x, se somente se y é igual a x. Já a função g
ela é tal que g de x é igual a g de y se e somente se esse número y for igual a mais ou menos x. Portanto, são funções distintas. Outro exemplo é os das funções f de r em r cartesiano 0, que a cada número real x associa o par ordenado x0. E a outra função é a função g, também de r, com contradomínio em r cartesiano r, que a cada número real x associa o par também x0. Observe que essas funções, elas têm a mesma regra e elas têm o mesmo domínio, entretanto, elas têm contradomínios distintos. Uma observação importante aqui é que, por exemplo, a função f, ela cobre todo o contradomínio porque, dado qualquer elemento no contradomínio, ele é um par do tipo x0, portanto, f de x0 é o próprio, f de x é igual ao par x0. Portanto, a função f cobre todo o seu contradomínio. A imagem dela cobre todo o contradomínio. Já a função g, ela não cobre todo o seu contradomínio, porque, por exemplo, não existe nenhum número real x tal que a sua imagem pela função g seja igual, por exemplo, a 0, 1. Porque a imagem pela função g é igual ao par x0, e que não é igual ao par 0, 1. Portanto, essas duas funções, embora tenham mesma regra e mesmo domínio, são funções distintas. Com base nos exemplos anteriores, nós temos aqui algumas definiç'ões. A primeira delas é a de igualdade de funções. Duas funções f de x em y e g de x' em y' são iguais se e somente se elas têm mesmo domínio, x igual a x', mesmo contradomínio, y igual a y', e para cada elemento do domínio x, f de x é igual a g de x. Outra definição é de função injetiva. Uma função f de x em y é dita injetiva quando elementos que têm a mesma imagem são iguais. Essa condição pode ser expressa usando a contrapositiva, ou seja, elementos diferentes em x são levados em elementos diferentes lá no contradomínio. Por exemplo, a função f do conjunto dos números reais não negativos, no conjunto dos números reais, dada por f de x igual a x2, é uma função injetiva porque, conforme nós vimos em um exemplo anterior, f de x é igual a f de y, se e somente se x2 é igual a y2. E como x e y não negativos, essa igualdade ocorre se e somente se x é igual a y. Um exemplo de uma função que não é injetiva é aquela função que a cada triângulo do plano associa a sua área. Ela não é injetiva porque triângulos distintos podem ter a mesma área. Outra definição é de função sobrejetiva. Uma função é dita sobrejetiva quando qualquer que seja o elemento y no contradomínio, podemos encontrar um elemento x no domínio cuja imagem é esse y. Nós vimos também no exemplo anterior que a função g de r em r cartesiano 0, dada por g de x igual ao par x0, ela é uma função sobrejetiva. Um outro exemplo, a função sucessor S dos naturais nos naturais, que a cada número natural n associa o seu sucessor, ela é claramente uma função injetiva, porque dois números
que tem o mesmo sucessor são iguais, e ela não é sobrejetiva porque o 1 não é sucessor de nenhum número natural. Uma bijeção é uma função f de x em y que é simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Quando tal função existir, nós diremos que x e y são conjuntos que estão em bijeção. Um exemplo simples de bijeção é o da função f do conjunto 1, 2, 3 no conjunto, por exemplo, 1, 3, 5, com a seguinte regra f de x igual a 2x menos 1, ela é claramente uma bijeção em que f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 3 e f de 3 é igual a 5. Outro exemplo de bijeção, nós fazemos da seguinte forma. Pegue duas circunferências, vou chamar aqui de C1 e C2. A circunferência C1 tem raio, digamos, R1, a circunferência C2 tem raio, digamos, R2, centradas no mesmo ponto P. O ponto central aqui é o ponto P. E a cada ponto de C1, vou marcar aqui, a cada ponto de C1 associamos como, vamos chamar esse ponto de C1 de x, o centro das duas circunferências de P, a função vai ser o seguinte: a cada ponto x pertencente a C1, associamos o ponto de interseção da semirreta que parte de P1 e passa por x, ou seja, f de x será esse ponto que eu vou marcar aqui em vermelho. Essa função ela é claramente uma bijeção. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Um abraço e até mais.